Ok, pessoal, vamos começar a aula de hoje, né? Agora a gente vai entrar num outro assunto chamado ondulatória, certo? O que seria a ondulatória? É parte da física que estuda os fenômenos relacionados com uma propriedade física denominada de onda, tudo bem? Característica de uma perturbação é caracterizada, né, por uma perturbação causada em um meio, certo? Também se atenta a explicar sistemas oscilatórios. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar em uma parte da física que estuda fenômenos onde tem como participação a onda, né? A onda é uma propriedade física que ela surge devido a alguma perturbação, ela surge como consequência, né, de alguma perturbação provocada no meio, tudo bem? Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó, né? É um exemplo mais clássico que nós temos. Justamente, eu estou promovendo aqui uma espécie de perturbação na parede, no meio, certo? E está, como consequência, ocorre a propagação do som, certo? O som surge aí nesse exemplo, né? Que é uma onda, é um tipo de onda, que, logo adiantando para vocês, é uma onda mecânica, né? Que depende do meio material para se propagar, certo? Mas quando eu provoco uma perturbação, seja lá qual for o meio, certo? Inclusive no próprio vácuo, né? A gente pode, né, verificar a propagação de ondas, né? Certo? E essas ondas, ela é uma propriedade, uma consequência da perturbação ocorrida no meio. Então, estudar as propriedades da onda, suas causas e consequências, o que ela provoca no meio, o que ela provoca, né, no ambiente, é justamente de responsabilidade da ondulatória. Tudo bem? Aqui eu defini o que seria a onda, né, pessoal? Seria a onda. É uma forma de propagação de energia incidida geralmente de uma fonte conhecida, como consequência de uma perturbação no meio, certo? Então, como eu falei para vocês, de acordo com esse exemplo, né, eu estou provocando uma perturbação no meio e nesse caso está sendo incidido aí uma onda sonora, certo? Mas o que acontece geralmente? A gente tem que destacar essa palavrinha aqui, propagação de energia. Porque de fato a onda ela é uma forma de energia, tá, pessoal? É uma modalidade de energia. É como o mesmo exemplo que eu estou falando para vocês, ó, energia mecânica se convertendo em quê? Muitas das vezes em vibração, né, da parede. As moléculas vão vibrando até essa energia se dissipar por vibração e parte dessa energia se converte em quê? Em onda sonora, certo? Então a onda é uma forma de energia em propagação. Você sempre tem que considerar a onda como um tipo de energia, tudo bem? Certo? Deixa eu só ver quem é que quer entrar. O Ítalo. Ítalo, não esquece de mandar o seu e-mail lá pro grupo do WhatsApp para você entrar sem autorização, tudo bem? Manda lá o seu e-mail e logo mais eu coloco lá na agenda, certo? Enfim, a onda é uma forma de energia em propagação, né, que é consequência de alguma perturbação no meio, tudo bem? Veja, a ondulatória também se atenta ao estudo de sistemas oscilatórios, tá, pessoal? Como movimento harmônico simples, como pêndulo simples, né? Ou então sistema massa-mola, que é o movimento harmônico simples, né? E entre outros sistemas que possuem uma certa periodicidade, né? Então a gente pode sempre relacionar algum tipo de período, né? Algum tipo de frequência que está ocorrendo naquele sistema. Se certos aspectos ou características estão ocorrendo em um determinado sistema, nós julgamos ser um sistema o quê?
um sistema oscilante ou oscilatório, tudo bem? E a ondulatória ela é uma das responsáveis por explicar esses tipos de sistemas, certo? Veja, pessoal, vamos falar um pouco das características das ondas, certo? As ondas, a gente não colocou exemplo, né? Vamos pensar aqui em exemplo de ondas, certo? Vou pensar logo aqui, a luz, ela é um tipo de onda, o som, só por uma questão de a luz, certo? O som é uma onda, o que mais? O raio-x, o que mais? As ondas de rádio, vou ficar só rádio aqui. Ondas de rádio. O que mais? Nós podemos ter ondas, né, sobre cordas, através de cordas, né? A gente pode provocar ondas nesse tipo de materiais, no caso ondas em cordas, em molas. O que mais? Pode provocar ondas. Então, existe em lagos, um lago parado ali, né? A gente pode jogar uma pedra, a gente verifica aquela formação de onda, certo? Então, existem vários tipos de ondas, né? A gente não tem que só relacionar com a onda lá da praia, né? Igual um vídeo que eu vi uma vez, achei muita graça. Tem aluno que relaciona só com a onda da praia, né? A onda provocada na praia, né? Existem outros tipos de ondas, né? Muitas ondas. A luz, o som, o raio-x, onda de rádio, né? As ondas em cordas, em molas, em lagos. Então existem vários tipos de ondas e cada uma delas tem a sua natureza, tem a sua forma de propagação. Tudo isso a gente vai ver agora. Tem a sua frequência também, certo? Então cada onda possui, são específicas, né, da perturbação de um determinado meio, certo? Tudo bem? Veja, que diz respeito às ondas, vou falar um pouco quanto à sua natureza. Bem, quanto à sua natureza, a gente vai destacar duas características. As ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas, tudo bem? Que são ondas mecânicas. São ondas que necessitam de um meio para a sua propagação. Certo? Para a sua propagação. Exemplo de ondas que necessitam de um meio para ocorrer a sua propagação. O som é uma onda mecânica. As ondas em cordas, em molas, em lagos, tudo são ondas mecânicas, certo? Elas necessitam de um meio para ocorrer a sua propagação. Tudo bem?
E mesmo porque, se a gente fizer o teste, por exemplo, no vácuo, essas ondas não conseguem, não dá continuidade para a sua propagação, certo? Então, elas de fato necessitam de um meio, certo? Ao contrário da luz, a luz já não necessita de um meio para ocorrer a sua propagação, porque ela já é uma onda eletromagnética, assim como outras ondas eletromagnéticas, como a de rádio, o raio-x, raio gama, tudo ondas eletromagnéticas, né? E não depende não depende do meio para se propagar, certo? Aquele exemplo, né? Que eu mostrei aqui para vocês, ondas, vou colocar aqui ondas subcordas, molas, lagos, etc. Então, quando eu faço isso aqui, estou sujando toda a parede, né? Deixa eu só... Faço isso aqui, né, pessoal? Né? Então, eu estou fazendo uma perturbação no ar, por exemplo. Então, há uma incidência da onda sonora, certo? E se não tivesse o ar, por exemplo, para ela se propagar, não teria nem incidência dessa onda, tudo bem? Certo? Então, de fato, existem ondas que dependem de um meio para ocorrer a sua propagação, certo? Mas também, pessoal, existem ondas que não necessitam de um meio, que no caso são as ondas eletromagnéticas. Certo? No caso são ondas que não necessitam de um meio para a sua propagação. Tudo bem? Exemplo de ondas. Vamos aqui, um exemplo. A luz, o raio-x, raio gama, e mais? Ondas de rádio, entre outros. Tudo bem? Certo? Veja, por que ondas eletromagnéticas? Porque na sua constituição, né, o que considera-se é justamente a energia provocada por campos elétricos e magnéticos, certo? A luz, né, ela tem, por exemplo, falar sobre a luz, assim como outras ondas eletromagnéticas, ela tem o quê? Ela tem uma parte que é semelhante a um campo elétrico, certo? E a outra parte oscila de forma perpendicular. Não sei se eu vou conseguir fazer aqui. Eu acho que sim. É só fazer assim, né? Fazer assim. Certo? No caso, campo magnético. Deixa eu ver como é que eu posso distribuir aqui. Vamos pensar que isso aqui está de lado. Aqui assim.
Assim. Assim e assim. Não, aqui é assim, né? Estão formando 90 graus, tá, pessoal? Vou colocar aqui, em pé, aqui. Né? Eles formam 90 graus aqui, ó. Bem? Então, na constituição das ondas eletromagnéticas, é como se fossem campos elétricos e campos magnéticos em propagação, certo? Isso quem é que prova isso, né? Aonde que se prova isso? Se prova na, se prova nas equações de Maxwell, certo? As equações de Maxwell prova essa característica da luz, certo? Ou de qualquer onda eletromagnética, bem? Foi através das equações de Maxwell que se determinou de fato que a luz, certo? Que no caso foi uma descoberta teórica, né? Muitos já tinham tentado calcular a velocidade da luz de forma experimental, certo? Inclusive tem uma experiência de Louis Fizeau, se não me engano, certo? Que ele utiliza vários espelhos e engrenagem ali, né, de sincronização da luz, né? Não sei se vale a pena vocês verem esse vídeo, certo? Louis Fizeau, só vocês digitarem lá. Aí ele calcula a velocidade da luz bem próximo, né? No caso, bem próximo mesmo a esse valor, certo? Isso foi de forma experimental, tá? Mas quando ocorreu as equações de Maxwell, quando foram anunciadas as equações de Maxwell, aí sim foi estabelecido de fato, de forma teórica, através de equações de ondas, né? Hoje conhecemos por equações de ondas, esse valor da velocidade da luz. Não é exatamente esse valor, mas a gente aproxima, né? 299 casas decimais, 299 mil quilômetros por segundo. É aproximadamente 3 10 metros por segundo. Certo? Então, só para uma questão histórica sobre a luz, né? Sobre ondas eletromagnéticas, tudo bem? Certo? E aqui eu já estou adiantando para vocês, a luz ela é uma onda transversal, certo? A sua direção de vibração ela é perpendicular à direção de propagação. E aqui no caso do som, ou entre outras ondas, elas são ondas longitudinais, cuja direção de propagação é igual à direção de vibração. A gente vai ver com mais detalhes mais adiante. Tudo bem?
Veja, pessoal, outra característica das ondas é quanto à sua direção de propagação e vibração, certo? À medida que a onda se propaga, né, ela tem a sua direção de vibração e ela tem a sua direção de propagação, certo? Muitas das vezes, em umas situações e em outras, essa direção de vibração ela tem a mesma direção da própria direção de propagação, tudo bem? Enquanto em outras ondas, essa direção de vibração ela é perpendicular à direção de propagação. No caso, são ondas transversais. Mas estamos falando de ondas longitudinais que possuem essa característica, certo? As ondas longitudinais, a direção de propagação ela é igual à direção de vibração, certo? Então, como é que a gente representa, né? A gente representa da maneira mais simples possível uma onda. Certo? Vamos pensar aqui. Você tem uma onda saindo de um ângulo de fase qualquer. Vou fazer aqui primeiro. Certo? Essa aqui é a direção de propagação. No caso, direção de propagação. Certo? Só que a onda vibra na mesma direção. Então, vamos pensar aqui que a situação é mais ou menos essa aqui. Certo? Aqui está um pouco. Isso aqui tá um pouco mais à frente. Certo? Então essa parte, à medida que ela se propaga, ela sai de um ponto a outro nessa direção de propagação, ela vibra, certo? Na mesma direção. No caso aqui, direção de propagação na horizontal, a vibração também ela é na horizontal. Isso acontece muito com o som, principalmente, né? O som, à medida que ele vai se propagando, ele desloca uma certa quantidade de ar, né, para frente e para trás, de maneira que ele vai particionando, né, o ar à medida que o som se propaga, certo? De forma que existem regiões no ar que elas são bem rarefeitas e outras regiões que elas são bem mais comprimidas, certo? Então existe essa questão da rarefação do ar à medida que o som se propaga, certo? E provoca rarefação e compressão no decorrer da sua propagação. Esse é um caso bem particular do som no ar, tudo bem? Certo? Vou tentar colocar aqui, uma vez que a gente vai falar muito sobre as propriedades fisiológicas do som, a gente já vai logo adiantando algumas coisas, né? No caso do som, o que ele faz? Vamos pensar que aqui seja o ar, né? Como é que ele faz no ar? Pensar que aqui seja o ar, né? Moléculas de ar. Veja aqui, normal, moléculas de ar sem propagação, certo? Mas à medida que o som se propaga nesse meio, vou pegar aqui, à medida que o som se propaga nesse meio, o que ele faz no ar? Ele particiona o ar com as suas frentes de onda, certo? Vamos pegar aqui,
frente de ondas, à medida que ele vai se propagando nessa direção aqui, ó, certo? Moléculas de ar ficam mais agrupadas em uma região, né? Enquanto o outro fica mais rarefeito, mais agrupadas, mais rarefeitas, mais agrupadas, mais rarefeitas, e assim por diante. O som provoca isso no ar, tudo bem? Provoca isso no ar, certo? Veja, essa região aqui, conhecida como região de compressão. Região de compressão. E essa aqui, região de rarefação. O ar fica rarefeito. Vocês já ouviram falar? Ouviram já essa palavra? O ar está rarefeito. É que poucas moléculas de ar estão agrupadas naquela região, certo? Tudo bem? Então veja, aqui no caso, à medida que a onda se propaga nessa direção, a vibração que acontece na onda tem a mesma direção. Pode ser para frente, para trás, para frente. Ela está vibrando aqui, né? Tudo bem? Certo? O que seriam as ondas transversais? São ondas cuja direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Tudo bem? São ondas cuja direção de propagação é o que, pessoal? Perpendicular à direção de vibração. Tudo bem? Exemplo clássico, a luz. Posso colocar aqui, né, as ondas eletromagnéticas. Vou colocar aqui, sem medo algum, ondas eletromagnéticas. Certo? Pelo menos eu desconheço uma onda eletromagnética que não seja transversal. Todas são transversais, tudo bem? No caso tem a luz, ondas de rádio, entre outros, certo? Copiem rapidinho que a gente vai fazer esse esquemazinho aqui para as ondas transversais, tudo bem? Bom, pessoal, de respeito às ondas transversais,
a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração, certo? Vamos pensar aqui, eu tenho uma onda se propagando dessa forma, certo? Nessa direção de propagação. Certo? E a vibração acontece o quê? Acontece perpendicular, né? Vamos pensar aqui, acontece, vou fazer uma representação. É a mesma representação de antes? Não. Vou fazer assim. Vamos fazer assim, sabe? Vibração. Duas etapas. Tá? Onde a onda ela vai para cima, para baixo, para cima, para baixo. Essa é uma representação, tá? A gente pode representar por várias formas, certo? O importante é que essa vibração que acontece na onda, ela é perpendicular à direção de propagação, certo? A direção de vibração é perpendicular à direção de propagação, ou seja, forma 90 graus, né? Quando fala perpendicular, vibração para cima, por exemplo, propagação na horizontal, tá? Vibração na vertical, propagação na horizontal, certo? Só um exemplo. E exemplo de ondas que acontece esse tipo de característica é justamente as ondas eletromagnéticas. São as principais ondas aí, né? Onda de luz, as ondas de rádio, certo? A direção de vibração dessas ondas é perpendicular à direção de propagação. Tudo bem? Falar aqui de velocidade da onda. Veja, deixa eu abordar um pouquinho sobre o que seria a velocidade de uma onda, certo? Claro que a gente tem que ver a questão da frequência também, para a gente estabelecer relações clássicas que a gente vê no nível, certo? Mas, a princípio, a velocidade de uma onda, certo? Ela se dá por uma interpretação muito distante. Porque as ondas, geralmente, elas têm uma velocidade muito grande, certo? E na maioria do seu movimento, na grande parte do seu movimento, eu digo quase totalidade do seu movimento, essa velocidade ela é constante, tudo bem? Por que isso acontece? Por exemplo, vamos pensar na onda, na luz. A luz, vou incidir um feixe de luz e vai se propagar. Vai se propagar com uma velocidade de 13 vezes 10 oitavas metros por segundo aproximadamente, certo? Mas lembra que a luz, a onda, ela é uma forma de energia, certo? E à medida que ela vai se interagindo com o meio, ela vai perdendo energia. Então, claro, demora muito para acontecer isso, mas a luz ela vai, ou qualquer onda, ela vai se atenuando, certo? Ela vai perdendo força,
ela vai se dissipando, tudo bem? Mas no que diz respeito a essa dissipação, a essa atenuação da onda, a gente não considera, certo? A gente considera o movimento, né, bem mais, em um tempo bem maior, né? No caso, foi um movimento cuja sua velocidade ela é constante, tudo bem? Principalmente no que diz respeito à luz, né? A luz é muito difícil ela perder velocidade. Antes ela perder energia do que perder velocidade, tudo bem? Então, a todo e qualquer tipo de onda, certo? A gente considera sempre velocidade constante, certo? E com o passar do tempo essa onda vai se dissipando, tudo bem? A velocidade muito difícil de variar. Claro que em alguns fenômenos a gente considera que a velocidade diminui, né? Quando ocorre uma refração, ali, por exemplo. Mas no que diz respeito a essa velocidade, né? Ela não muda, principalmente na luz, não muda significativamente. O contrário do som, né? O som, no caso, se ele for um meio mais denso, a velocidade dele muda bruscamente, certo? A gente vai ver com mais detalhes isso mais adiante, tudo bem? Moral da história, se a onda se propagar no mesmo meio, muito difícil mudar sua velocidade, certo? Principalmente desacelerar ou acelerar. Então, no que diz respeito à velocidade da onda, a gente utiliza as equações de movimento retilíneo uniforme, certo? Que a gente viu lá em Física 1, tudo bem? Então, as equações, eu vou colocar aqui, ó, essa equação, basicamente essa equação aqui, espaço percorrido, velocidade vezes o tempo, é o que a gente utiliza para determinar a velocidade de uma onda. Só que aqui, eu tenho um tempo qualquer. Veja, se eu pegar o tempo que a onda vai se propagar até perder essa velocidade por algum motivo, o espaço percorrido que ela vai percorrer é muito grande, certo? Porém, como a onda tem uma certa periodicidade, ela tem um período, estabelece, né, uma certa frequência aqui, ela se comporta em um pouco espaço de tempo, né, de uma única forma, basta a gente analisar um trecho desse movimento dela e o seu período que eu tenho velocidade. Não preciso analisar todo o espaço percorrido da onda. Imagine só você tentar analisar, né? O som, por exemplo, tem em média 343 metros por segundo de velocidade. Então, a cada um segundo, 343 metros. Então, já é um espaço muito gigantesco para você medir, para você conferir. Se você analisar em 10 segundos, você não tem como fazer essa medida, certo? Então, basta a gente analisar um trecho da onda, não precisa analisar todo o espaço percorrido dela, certo? Porque ela possui uma certa periodicidade, certo? Ela possui uma certa frequência. E a gente vai ver o quanto isso é importante. Mas gravam essa relação que a gente vai usar mais adiante, tá? Então veja, de respeito à velocidade da onda, podemos estabelecer a velocidade de uma onda através da relação do movimento retilíneo uniforme. Vou colocar só MRU, tá? MRU. Além disso, podemos considerar o que, pessoal? Somente um trecho da onda.
seja, vamos considerar parte de seu movimento, olha só, para uma interpretação, vou colocar aqui, ó, interpretação completa da sua velocidade e frequência. A gente vai já discutir mais sobre o que seria a frequência, né? Bem, então veja, vamos pensar aqui, eu tenho uma onda, vou fazer aqui no inicial, será que eu tenho uma onda dessa forma? Desenhar direitinho aqui, certo? Veja, não precisa eu calcular todo o espaço percorrido da onda, certo? Todo esse espaço percorrido aqui, ó, que eu vou chamar de ΔS, não é preciso. Por quê? Porque a onda se comporta em tempos pequenos, em tempos mínimos, né, de uma única forma. Veja, ela incidiu daqui, foi e ficou nessa posição. Incidiu daqui, foi e ficou nessa posição. Então daqui para cá leva um certo tempo, daqui para cá leva o mesmo tempo, daqui para cá leva o mesmo tempo. Então em trechos, em pequenas partes do movimento, já posso estabelecer, né, a velocidade da onda. Não precisa eu calcular todo esse ΔS, certo? Pensar que aqui é ΔS e tempo, tá? Todo esse ΔS, não precisa. Tudo bem? Então veja, o que é necessário para nós é pegar o quê? Uma oscilação completa da onda. Então veja, a onda sai nesse ponto, faz isso aqui, ó, olha a seta, né? Chega bem aqui nesse ponto, tá aqui, ó. Pronto. Quando chega nesse ponto, ocorreu uma oscilação completa. Aí depois ela volta a fazer o mesmo movimento. Tudo bem? Veja. Quando a onda percorre uma oscilação completa, aí sim definimos o que conhecemos por comprimento de onda, tá, pessoal? Então, a cada uma oscilação completa, definimos o que conhecemos por comprimento de onda. Tudo bem? Que é conhecido por lambda, certo? Aqui eu tenho um comprimento de onda, aqui eu tenho dois comprimentos de onda e assim por diante. Vou fazer aqui, ó. Dois comprimentos de onda, mais um lambda e assim por diante, certo? E a cada comprimento de onda, certo? Cada comprimento de onda, bem, cada comprimento de onda você tem o quê? Um tempo, que é um tempo característico de espaço percorrido
igual a um comprimento de onda. Qual é esse tempo? Como é chamado esse tempo, pessoal? Daqui para cá, a onda percorreu um tempo t igual ao período da onda. Ah, pessoal, então, no caso, o espaço percorrido, né, por um período da onda equivale ao comprimento de onda da onda? Exatamente. Certo? Equivale ao comprimento de onda. Tudo bem? Então, a cada uma oscilação, eu tenho um período da onda. Se ele oscilou uma vez, o tempo é igual a um período. Se oscilou duas vezes, o tempo é igual a 2 períodos. E assim por diante. Certo? Então, veja, vamos pensar então que eu quero analisar só um trecho da onda. Não precisa analisar o trecho todo. Eu quero analisar só o tempo t igual ao período da onda. Então, o espaço percorrido da onda vai ser exatamente quanto? Em uma oscilação, o espaço percorrido é exatamente igual a lambda. Tudo bem? E o tempo em uma oscilação, o tempo t, equivale ao quê? Ao período, que eu vou chamar de t maiúsculo, período da onda. Certo? Então, como é que fica a velocidade? Velocidade, veja, velocidade da onda é variação de espaço sobre o tempo. Lembrando que a velocidade da onda, ela é constante, né? Certo? Ela é constante. Então, como é que fica então? Então, a velocidade vai ser igual aqui. ΔS, que no caso, se ΔS é igual a lambda, se ele for igual a lambda, quanto é o tempo? O tempo é igual ao período. Pronto. Essa é uma representação para a velocidade da onda. Basta saber o comprimento de onda da onda e o período que ela leva para realizar uma oscilação. Tudo bem? Certo. Pessoal, vamos falar um pouco do que seria a frequência, tudo bem? Veja, vamos pensar da seguinte forma. Vamos pensar num evento qualquer, um evento que possa acontecer com frequência, certo? Veja, eu quero levar vocês a pensar no que seria de fato frequência, se a frequência depende mesmo do número de repetições que acontecem em determinado evento, certo? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que eu faço sempre esse exemplo, né? Vamos pensar que meu sobrinho, né? Ele é pequeno, uma criança, sempre quando ele vem para cá, ele sempre cai aí na frente, ele sempre tem uma queda, né? Sempre cai no chão, certo? Eu posso dizer que meu sobrinho ele sempre cai com frequência? Sim ou não, pessoal? O que vocês acham? Se ele cai sempre aí na frente de casa, posso dizer que ele cai com frequência? O que vocês acham, pessoal? Hã? Alguém aí? O que vocês acham? Ele sempre cai com frequência, sim ou não? Acho que não. Não, por quê? Não é normal a pessoa ficar caindo com frequência, né? Se ele cai aqui na frente de casa, sempre quando ele vem em casa, ele sempre cai. Eu posso afirmar que ele cai com frequência? Sim ou não? Ah, sim. Pois bem, a questão da frequência, ela está muito bem relacionada com o evento que acontece, certo?
Mas é necessário também você relacionar com o tempo que leva para acontecer o evento, certo? Ou seja, o meu sobrinho ele não cai com frequência, porque ele pode cair, certo? Ele pode vir aqui, né, em um dia, 3 dias, certo? A gente não sabe quando que ele vem. E às vezes quando ele cai, ele pode cair às 10 horas, pode cair a meio-dia, pode cair às 4 horas da tarde. A gente não sabe, certo? Então, falar que ele cai com frequência é falar que o meu sobrinho ele vem todo dia aqui em casa e toda vez que ele vem, ele cai sempre às 10 horas da manhã. Opa, então ele cai com frequência. Vocês estão entendendo? Então não é só pelo fato de acontecer o evento, mas sim pelo fato de acontecer o evento em um determinado período, um determinado tempo, certo? Então, todo e qualquer evento acontece com frequência quando acontece em um determinado período, certo? Então, a gente está associando duas variáveis para no que diz respeito à frequência. É o evento, é o que acontece, certo? E o tempo que leva para acontecer esse evento. Aí sim, a gente pode relacionar com a frequência, tudo bem? Então, vamos pensar assim. No que diz respeito à frequência da onda, certo? Frequência da onda. Vou colocar da onda, tá? Você está estudando ondas, frequência da onda, certo? O evento, vou tentar definir o que seria a frequência de uma onda, certo? Frequência de uma onda no caso, diretamente é o número de oscilações que ocorre ao quê? Em um dado instante, em um dado tempo decorrido. Tudo bem? No caso do que nós conversamos aqui, o que seria a frequência, né? Qual seria o evento que a gente está estabelecendo? O que nós estamos estabelecendo como evento? É justamente a oscilação. Então, quem é o evento? O evento é o número de oscilações. Certo? Tudo bem? Então, no caso, como é que a gente define a frequência? Vou colocar assim. Logo, veja, a frequência ela é definida como o número n de oscilações, vou colocar em minúsculo, tá? N de oscilações sobre o tempo que levou para essa oscilação, esse número de oscilações ocorrer, certo? A mesma história lá do meu sobrinho. Aqui o evento seria o quê? A quantidade de queda, que, no caso que acontece ali, em um dado instante de tempo, em um tempo decorrido, certo? Então ele cai com frequência. No caso ele pode cair uma vez, 2 vezes a cada 2 horas, por exemplo. Então ele cai com frequência, tudo bem? Da mesma forma que no caso da onda, a frequência da onda, ela vai ser o quê? Justamente o número de oscilações que acontece a cada tempo decorrido, certo? Então vamos pensar daqui para cá, né? A onda percorreu daqui para cá um ΔS em um certo tempo decorrido, certo? Vamos pensar que levou 2 segundos para ela percorrer isso aí.
Quantas oscilações ela fez? 1, 2, 3. Então, 3 oscilações sobre 2 segundos, isso me dá a frequência. Tudo bem? A gente vai chegar com uma coisa bem mais particular. Por quê? Porque no caso da onda, no caso de uma onda, que nós temos é o quê? Que a cada uma oscilação da onda, que é daqui para cá, o tempo é igual a quanto? O tempo é igual ao período, certo? O tempo é igual ao período. O tempo t é igual ao período. Tudo bem? Certo? Ou seja, nessa situação, a frequência vai ser igual ao quê? A cada uma oscilação, n igual a 1. Quanto é o tempo? Igual ao período. Opa, então a frequência é a inversa do período? Calma que a gente vai chegar lá. Vamos fazer para n igual a 2. Fizemos para n igual a 1, vou fazer para n igual a 2. Se n for igual a 2, quanto é que vai ser o tempo? Veja, se eu tenho uma oscilação, eu tenho período. Se eu tenho duas oscilações, eu tenho quantos períodos? Duas. Eu tenho 2 períodos. A cada 2 oscilações, eu já vou ter 2 períodos, certo? Então, quando n é igual a 2, o tempo é igual a 2 períodos. Então, jogando novamente na relação, eu tenho que, certo? O n igual a 2, o t é igual a 2 vezes o período. Cancela o 2 com 2, eu tenho de novo 1 sobre o período. Eu vou fazer para n igual a 3. Então o tempo vai ser igual a 3 períodos. Então a frequência novamente vai dar essa mesmo resultado. Ou seja, para qualquer número de oscilações, a frequência sempre será o inverso do período. Tudo bem? Sempre será isso aí. No que diz respeito às ondas, certo? Então a frequência é a inversa do período. Basta saber a frequência, que é o tempo que leva para a onda oscilar uma vez. O inverso desse tempo me dá a frequência, certo? Aí, o que acontece? Vou apagar bem aqui. Vou apagar bem aqui. Deixa eu ver se dá para fazer bem aqui. O que acontece? Vou apagar tudo, tá? Deixa aí. Veja, o que acontece é o seguinte. Como a velocidade é o comprimento de onda sobre o período, certo? Isso aqui é o que, pessoal? É lambda vezes 1 sobre t, né? 1 sobre o período. E quem é 1 sobre o período? A própria frequência. Logo, nós temos aqui que a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, certo? Vezes a frequência. Pronto, estabelecemos aqui a velocidade de uma onda, que é justamente o que aparece nos livros, né? Tudo bem? Só apagar bem aqui. Onde V, quem é V? É a velocidade da onda. Vou até
coloquei aqui em cima, né? Quem é o lambda? Lambda é o comprimento de onda. Comprimento de onda. Certo? E F é a frequência F é a frequência da onda. Tudo bem? Certo? Então ficamos por aqui. Certo? Estabelecendo assim a velocidade da onda, que é uma expressão bem conhecida, né? Dentro do estudo da ondulatória. Muitas das vezes o livro joga. A velocidade da onda é isso aí. Mas aqui a gente está vendo passo a passo como é que chega na relação. Beleza?